Olá, muito boa noite. Está no ar o ICL Notícias, segunda edição desta segunda-feira, dia 27 de março de 2023. Confira agora os destaques do programa de hoje. O depoimento do advogado que pode demolir Sérgio Moro na análise de Leandro Demore. Eu não aceitei ser extorquido. O volta não volta de Bolsonaro e os processos contra ele na justiça com a advogada Maíra Réquia. O presidente e o escritor. O que o mago pensa sobre o governo Lula? Longe da China, perto do Brasil. As novas medidas que podem mudar a economia na análise de André Roncalha. E mais, o mercado financeiro com Débora Maganha. E tem ainda a opinião de Chico Sá, César Callejon e Guga Noblat sobre os principais temas do dia. Olá, muito boa noite, César Callejon, tudo bem? Descansou bem bastante no final de semana? Bastante, boa noite, Rô, boa noite, Chico. Boa noite, camarada. Boa noite, comunidade ICL, é um prazer estar com vocês. ICLers do Brasil inteiro. É isso aí. Vamos nessa. Deixa eu chamar o Guga Noblat, então, que já está na linha com a gente. E aí, Guga, boa noite, tudo bom? Boa noite, Rô, Callejon, Chico, essa audiência maravilhosa. Boa noite, Guga. Boa noite, querido. Bom, a gente abre com uma notícia bem triste, principalmente para a gente que mora aqui em São Paulo, porque hoje um aluno de 13 anos matou uma professora e deixou 4 feridos numa escola da Zona Oeste aqui de São Paulo. Bom, um dia muito triste para todos nós, né? Com certeza esse caso repercutiu no Brasil todo e a gente vai conversar um pouco mais sobre essa fatalidade do dia de hoje, logo mais com a advogada Maíra Réquia. Vamos chamar o Leandro Demore antes de botar a primeira pauta na roda, diretamente do sul do Brasil. Leandro, boa noite para você. Fala, rapaziada, fala audiência, boa noite para todo mundo. Boa noite, querido. Demore. Vamos lá, porque a bomba que acaba de estourar é a seguinte. O advogado Rodrigo Tacla Duran acusou hoje o ex-juiz e senador Sérgio Moro e também o deputado Deltan Dallagnol de extorsão durante um depoimento ao juiz Eduardo Apio de Curitiba. O juiz entendeu que o caso deve ser encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, o STF, que interrompeu o depoimento. Vamos ver um trechinho. Realmente eu não sei o que o Ministério Público quer, além de me perseguir, que é o que aconteceu aqui por anos. Isso quer você, se é o caso de tocar ação penal, nós vamos defender, vamos fazer. O que estava acontecendo não era um processo normal. Era um bullying processual, onde me fizeram ser processados pelo mesmo fato em 5 países, por uma simples questão de vingança, por eu não ter aceito ser extorquido. Essa questão aí da vingança, o senhor está se referindo aos ex-procuradores ou aos procuradores? Sim. 2 autoridades federais importantes, um deputado federal, que é o deputado Dallagnol, e outro senador, que é o senador Sérgio Moro, que estão sendo mencionados na sua fala. Se o que eles vendem é verdade, eu não paguei para ver. Porém, que é a questão... Que eles vendiam. Que é o escritório do... Esse é um trechinho do depoimento dele que acabou de acontecer agora no fim de tarde e sem dúvidas nenhuma, né, Chico? Bomba! Bomba, isso é bomba há muito tempo. A parte da imprensa tenta ignorar e deixar para lá, mas talvez o Demore, mais do que eu, tem conhecimento e informação sobre o caso, vai dizer com mais propriedade. Mas isso é demolidor para todo o lavajatismo, né? Além de todo o festival que a gente viu na Vaza Jato, sob coordenação, inclusive do Demore, ainda no Intercept, ali já era assim, era para nunca mais se falar em Sérgio Moro como algo parecido com herói, né? Era para tratar o Sérgio Moro ali na vala comum dos caras que decepcionaram o país, dos caras que eram para fazer justiça e era corrompido durante o processo de fazer justiça, durante a condução de um inquérito muito importante. Mas aí vem agora, quis o destino que fosse nessa segunda-feira, depois de toda a polêmica com o presidente Lula, e a meu ver, é caso para o STF entrar sério, pesado,
Porque o Moro tem a proteção, o Moro Dallagnol tem a proteção, que eles sempre xingaram essa proteção, né? Todo mundo deveria não ter foro algum para eles chutarem a porta e determinar aqueles 200 anos de cadeia para cada um. Agora eles estão sob essa proteção por serem parlamentar, mas cabe ao STF dar andamento. Para mim é muito pesado. Se já não acreditávamos na ideia de Moro herói, hoje esquece. Leandro Demore, finalmente teremos Tacla Duran nas manchetes dos jornais? A questão é, eu lembro do Chico falando nisso lá atrás ainda, né? Há muitos anos atrás. Tá, olha, tem que ouvir o Tacla Duran, tem que ouvir o Tacla Duran. Para as pessoas que estão nos acompanhando, eu acho que é importante a gente sintetizar isso de um jeito bem simples. É o seguinte, galera, esse cara é um advogado, tá? Que trabalhava com o Odebrecht e outras empresas, foi acusado pela própria Lava Jato de ser o receptor de milhões de reais de propina, tá? Ponto. Esse é o cara, Tacla Duran. Estava sendo ouvido pela Lava Jato para virar delator. No meio desse caminho, segundo o Tacla Duran sustenta há muitos anos, e atenção, nunca foi ouvido pela justiça brasileira. Por que não se ouve essa pessoa? Qual o problema de ouvi-lo? E se no fim das contas, né, Chico, disser que ele está falando que ele está mentindo, o cara tem que ser ouvido, ele está fazendo denúncias muito graves. Esse é o problema. Pediu, esse cara implorou para ser ouvido, nunca foi ouvido. A primeira vez que ele é ouvido na justiça brasileira é hoje, primeira. E aí o que ele disse na época? Que enquanto ele negociava uma delação, possível delação premiada, no escopo da Lava Jato, um advogado chamado Carlos Zuccolotto Júnior, que era então sócio da Rosângela Moro, entrou em contato com ele e ofereceu um acordo por fora. Falando o seguinte, o senhor Tacla Duran, o senhor me paga um dinheiro aqui, que era o equivalente a $600 mil na época, e eu vou arranjar para que a sua pena seja diminuída ou você não tenha problemas com a Lava Jato. Essa é a denúncia que ele fez na época. Agora vejam só, pessoal, esquece o Moro, esquece a Lava Jato. Imaginem que seja um processo seu, aí na sua cidade, um processo na justiça civil, na sua cidade. Aí você tem ali um cara que está falando que a esposa do juiz é sócia de um advogado que está oferecendo um esquema por fora para livrar a cara de algumas pessoas. Chico, esse juiz tem que ser declarado impedido imediatamente e ser substituído por outro. Não se nega a existência do fato e nem se comprova a existência do fato pelo simples fato de haver essa denúncia e esse cara está querendo falar, apresentando print de celular, depósito bancário, etc e tal, imediatamente a justiça afasta esse juiz do caso, coloca outro no lugar e faz as devidas investigações. O Moro não só não foi afastado, como o Tacla Duran não foi envolvido, como de uma maneira completamente heterodoxa, digamos assim, na época, vejam só, o Moro soltou uma nota pública para defender o Zuccolotto, que era o advogado acusado. Sim, sim. A Lava Jato, Chico, soltou uma nota pública de 10 parágrafos para defender o Zuccolotto. E é uma nota, ô Demore, é uma nota exaltada, né? Uma nota ali com muito vigor, né? Isso. Agora me digam assim, o que a Procuradoria, na época, tinha que entrar nessa briga de um delator que estava acusando um advogado cuja esposa do juiz era sócia num esquema desses. Não, a Lava Jato foi lá e, como se diz, atravessou a rua para escorregar numa casca de banana, né? Então agora, finalmente, e de novo, não sabemos se o Tacla Duran está falando a verdade ou não, o que sabemos é que ele tem sustentado essa tese e tem indícios muito fortes, mais fortes, inclusive, do que aqueles que levaram algumas pessoas à cadeia, inclusive o ex-presidente Lula. Então, nós temos aí depósito bancário, nós temos print de tela de celular, de conversa. Assim, esse cara finalmente vai ser ouvido. Por quê? Agora ele não é mais, não está mais na condição de procurado, né, de processado internacionalmente. Agora foi colocado na condição de testemunha. E, e finalizando aqui o raciocínio, a oitiva só parou hoje porque ao citar pessoas que eventualmente possam ter foro privilegiado, o juiz lá de primeira instância tem que parar, por uma questão processual, essa conversa e falar, então a gente tem que separar as coisas aqui e, se for o caso, o seu processo sobe para o STF. Espero que suba e Tacla Duran finalmente vai ser ouvido. Sérgio, qual o problema de se ouvir o Tacla Duran num processo?
Qual o problema de analisar as provas que ele está trazendo? Deltan Dallagnol, qual o problema? Aliás, o Deltan Dallagnol citado nas conversas do Zuccolotto com o Tacla Duran como Dedê. Atenção, Chico. Dedê era o apelido do Deltan Dallagnol na Vaza Jato. Só que a Vaza Jato apareceu muito tempo depois. Então o Tacla Duran já sabia que o apelido dele era Dedê antes. Então a gente tem que... É uma história horrível que tem que ser investigada e finalmente vai ser investigada. Deixa eu ouvir você, Calejão, depois eu passo para o Guga Noblar. Vamos lá. Eu acho que é perfeita a análise do Demore, tem um aspecto que eu acrescentaria, que é quando essa condição entre o Zuccolotto e o Duran, o Tacla Duran, é negociada, o que segue é um papel timbrado do Ministério Público Federal que contém todas essas determinações. Então não é algo que ficou de maneira abstrata ou via conversa de celular, existe também o print do celular, mas você tem todas essas determinações que, ao que tudo indica, se trata de um processo de extorsão oficializado em papel timbrado do Ministério Público Federal. E efetivamente, ao que diz seguindo o que diz o próprio Tacla Duran, ele paga uma espécie de primeira parcela no valor de $613 mil, depois ele para de pagar e então vem o pedido de prisão preventiva que é decretado pelo Sérgio Moro. Bom, mais materialidade do que isso, se você tem um processo de extorsão que está sendo conduzido por uma pessoa que é teu padrinho de casamento, é sócio da tua mulher, está pedindo $5 milhões, isso foi registrado num papel que tem o timbre do Ministério Público Federal. O pagamento foi feito, existe o comprovante desse pagamento. Mais do que isso, o que falta? Só se o Sérgio Moro assinasse uma confissão de próprio punho, dizendo, de fato, eu usei a Lava Jato como um instrumento para ganhar poder político e poder econômico. Ora, isso ninguém vai fazer. A própria legislação brasileira preconiza que você não vai produzir prova contra você mesmo. Então, mais grave do que isso que esse senhor está colocando aí, a meu ver, não fica. Para concluir a minha fala, a gente sabia que a Lava Jato utilizava processos pouco republicanos, para usar um eufemismo interessante aqui. Outra coisa, que é o que vem à baila agora, é que a Lava Jato era efetivamente um mecanismo de extorsão e que aparecem provas irrefutáveis desse processo, Rô. Isso é absurdamente sério. Vamos ver como é que o STF segue a partir desse ponto agora. Pois é. O juiz foi colocado no programa de proteção ao testemunha. Pois é, essa notícia que eu quero repercutir com o Guga agora, porque o juiz manda colocar... Rô, só deixa eu fazer só um parágrafo muito curto antes do Guga entrar, porque para as pessoas entenderem também porque tem precedentes da gente desconfiar das delações da Lava Jato, tá? Então, Guga, vou te pedir licença, eu vou ler 2 parágrafos de uma reportagem publicada em 24 de fevereiro de 2021, às 4h30 da manhã, pela Intercept, assinada pelo Vinícius Konchinski e Rafael Neves, no âmbito das reportagens da Vaza Jato. Prestem atenção. O doleiro Dario Messer, que era chamado o doleiro dos doleiros, que ia fazer a grande delação da Lava Jato, lembram? Olha aqui, ó, esses 2 parágrafos, Guga, antes de soltar a palavra para você, perdão, mas eu vou só ler isso aqui rapidamente. O doleiro Dario Messer mudou sua versão sobre alegado pagamento de propina ao procurador Januário Paludo, que era integrante da Força Tarefa da Lava Jato do Paraná, após conseguir uma delação premiada que o livrou temporariamente da cadeia e lhe garantiu um patrimônio de R$10 milhões. A suspeita era de que Paludo, que era procurador da Lava Jato, Januário Paludo, tanto é que a Lava Jato tinha um grupo no Telegram chamado Filhos de Januário, porque o Januário era o grande procurador ancião da Lava Jato. A suspeita de que Paludo teria recebido propina para proteger Messer a partir de 2005, no caso Banestado. Está na primeira proposta de delação do Dario Messer. A colaboração dele foi assinada pela Lava Jato e homologada pela Justiça, mas sem o trecho que levanta suspeitas contra um dos principais integrantes da Lava Jato. Então a gente tem mais do que um motivo para desconfiar sobre como eram feitas essas delações da Lava Jato por baixo dos panos. Desculpa, Google, era só para colocar esse trecho, porque a gente tem mais elementos aí.
Imagina, Demore, importantíssimo essa informação que você trouxe para a gente, é sempre bom lembrar. Bom, reforçando então que o juiz pediu proteção, né? Programa de proteção de testemunhas para o Tacla Duran. E o Sérgio Moro já se manifestou e disse o seguinte: Guga, vai para você, ó. Trata-se de uma pessoa que, após inicialmente negar, confessou depois lavar profissionalmente dinheiro para Odebrecht e teve a prisão preventiva decretada na Lava Jato. Ou seja, um criminoso confesso e destituído de credibilidade. Ué, qual credibilidade tem Sérgio Moro? Pois bem, trata-se de um juiz, ex-juiz, condenado pelo STF por suspeição, um juiz suspeito, portanto, que foi condenado por colocar na cadeia alguém por persegui-lo politicamente. Portanto, um sujeito que não tem credibilidade. Também é um ex-juiz que negociou um cargo político enquanto ainda estava processando ali o Lula e o PT e parte dos políticos. Ele já estava, enquanto isso, negociando um cargo político, ainda durante o final da eleição. E estava negociando também um cargo no STF. Um juiz que é considerado corrupto pela própria justiça. Além de suspeito, ele também é considerado corrupto. O Glenn ganhou aquele processo onde pode chamá-lo de corrupto, já que o Sérgio Moro usou uma posição de poder para conseguir privilégios para si. Ele usou uma posição de destaque e de poder em benefício próprio. Isso já é corrupção. Imagina agora, a se confirmar o que disse o Tacla. Se ele realmente extorquiu, não restará dúvida nenhuma de que ele é um corrupto. Então, com relação à credibilidade, o Tacla, um confesso criminoso, não tem ou teria um nível de credibilidade que é semelhante ao do ex-juiz Sérgio Moro. Quem é Sérgio Moro para colocar a credibilidade de alguém em xeque? Justo Sérgio Moro, um condenado também pela justiça. Então é bom baixar a bola, ele não tem moral para atacar a reputação de ninguém, porque a reputação dele já está manchada. E além de colocar o Tacla no proteção para testemunha, né, no sistema de proteção testemunha, os procuradores também pediram que os documentos que foram apresentados pelo Tacla, que são fotos e gravações, a gente depois vai entender melhor o que seriam, quais seriam, fiquem preservadas sob sigilo nível 4, que é um dos mais restritivos. Ou seja, tem algo aí. Ele não entregou qualquer coisa. Então pediu para colocar nesse nível 4. Ô, Guga, a nota dele agora, não sei se foi Twitter e tal, do Sérgio Moro, é muito pífia, né? De tentar aquela primeira coisa, vamos desqualificar vamos desqualificar assim, de cara. Não tem nada, não tem a defesa da mulher, Rosângela Moro, sócia do Zucoloto no escritório de advocacia, não tem defesa alguma, né? É muito pífio, é muito... Você vê que quem não tem o que dizer. Ele não consegue refutar... Eu ia dizer exatamente isso, ótimo ponto, Chico. Ele não consegue refutar a materialidade factual. Ele não consegue dizer, não, veja, o que está sendo proposto é que o Zucoloto era meu padrinho de casamento, isso é mentira. Não recebi esse depósito. Exato. Eu queria ouvir não recebi esse depósito. Não recebi esse depósito. A Rosângela não pegou em dinheiro do Tacla Duran. Não tem quando ele contra-ataque. faz o ad hominem, ele passa um recibo no sentido de dizer, eu não tenho o que... Exatamente esse é o ponto do Chico. E isso deixa muito claro, gente, por que tanto Moro quanto Dallagnol estavam absurdamente desesperados por um cargo eletivo. Porque eles sabem o tamanho do rastro que eles deixaram e eles sabem que o único caminho para não ser acionado juridicamente é ter um cargo parlamentar que te proteja de muitas maneiras. A imunidade. Então, exatamente. A famosa imunidade parlamentar. Demore, Moro diz e mais, tá? Não, uma coisa importante, muito rápido para falar sobre essa nota do Sérgio Moro. Eu vou pretensamente dar uma lição sobre como funciona o sistema de delação premiada para o Sérgio Moro no mundo. Eu vou sintetizar numa frase. A credibilidade de um delator não está no seu cometimento passado de crimes. Se crime não tivesse cometido, o delator não seria. É óbvio que um delator cometeu crimes. Muito bem lembrado. Chico, a qualidade de um delator está na sua capacidade de produzir provas.
O próprio Moro condenou centenas de pessoas com base em declarações de criminosos. Então essa nota do Sérgio Moro não faz nenhum sentido. Deixa eu Perfeito. porque Moro disse mais, tá? Desde 2017 faz acusações falsas, sem qualquer prova, as que ele mesmo fabricou, salvo as que ele mesmo fabricou. Tenta desde 2020 fazer delação premiada junto à PGR sem sucesso. Vai lá, Guga. Ah, sem sucesso naquele cenário, no cenário ele, né? de Lava Jato mandando no país. Olha, Agora o cenário mudou. Naquele modus operandi, né? Se for uma prova que não se sustente, os procuradores não vão levar tão a sério. E a priori, eles estão levando muito a sério, a ponto de colocar que é sigilo nível 4. Então, parece que tem coisa aí sim. E o Sérgio Moro, ele ataca, ele está fazendo igual ele fez com o The Intercept, com o Demore, com a Vaza Jato. Ele não ataca a mensagem, ele ataca o mensageiro. Então ele está agora tentando se desviar do que está sendo colocado, das denúncias que o Tacla está levantando, e está simplesmente tentando atacar a reputação do Tacla. E ele, para atacar a reputação, não se furta a apelar para o que parece ser fantasioso, né? Tanto que agora ele está tentando até ligar o Lula ao PCC. Tem gente tentando ligar o The Intercept ao PCC. É uma coisa assim, ridícula. Então, quando a gente vê esse nível que eles baixam, até que nível eles podem baixar para tentar manchar a reputação daqueles que seriam os adversários, a gente vê que ele não tem credibilidade e que ele é capaz de qualquer coisa. Então ele vai tentar manchar a reputação do Tacla. Mas eu quero ver, de fato, ele se esquivar dessa denúncia, especialmente depois que aparecerem essas provas que estão sendo agora guardadas pelos procuradores. Agora, Rô, sabe um ponto que eu acho? Isso que o Demore traz para a discussão é absurdamente pertinente. Veja, é óbvio que se você está envolvido com escândalos e que se você está envolvido num processo de delação premiada, você tem o teu passado, de alguma forma, algum tipo de ilícito você cometeu. Agora, contanto que você tenha materialidade sólida para apresentar, esse tipo de delação premiada se justifica. Então, existe aí todo um conjunto que, a meu ver, a gente pode até trazer isso depois com a Maíra, que é uma jurista muito séria, muito gabaritada, são provas irrefutáveis. Você tem o acordo que foi determinado da tentativa de extorsão, a parcela foi paga, então até se consolidou a extorsão, num papel timbrado do Ministério Público Federal. Você tem um recibo de transferência de $613 mil. Você tem conversas que foram arquivadas através daquele print ali, te dando conta de como é que o senhor Carlos Zuccolotto se articulou de uma forma muito agressiva para exigir esse processo de extorsão. Ora, mais do que isso, eu acho que vai ficar complicado. Ô César, o que se configura aí é o escritório do qual a Rosângela era sócia, como a parte clandestina da própria Lava Jato. Ou seja, eu quero fazer uma delação premiada, eu vou lá no escritório do Zuccolotto e eu ajeito minha vida, porque eu negocio os termos, lá já estarei negociando com o juiz e com o Ministério Público. Só que um escritório particular, é um puxadinho da Lava Jato. Assim, é um escândalo sem limite isso, cara. Exatamente. Além da combinação, o escândalo que o Demore e a turma lá do Intercept assim, revelaram para o país inteiro. Além de tudo aquilo, combinação total de promotor com o juiz do caso. Agora você tem mais ainda, você tem a combinação juiz, promotor e o escritório clandestino de negociar delações. Cara, isso não tem... E de oferecer o risco para vender a segurança. Sim, Você sabe quem é que age? Esse é o modus operandi de quem? Ele primeiro te ameaça, para em seguida dizer que ele pode te proteger, contanto que né, você aceite o processo de extorsão. Vamos fazer o seguinte... Eu vou te cobrar um dinheiro para te proteger de mim mesmo, né? Nossa senhora, é um completo absurdo. Deixa eu chamar a Maíra Recchia para o nosso papo, por favor, porque eu tenho certeza que ela deve estar ouvindo, querendo falar, mas agora o microfone é seu, Maíra. Boa noite. A gente está chamando como depoimento bomba aqui do Tacla Duran, agora há pouco. Qual é a sua avaliação? Boa noite.
Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite a todos e a todas. Não, a gente assiste estarrecida, né, Roberta? Porque é bem no esteio do que vocês estavam dizendo antes, assim. É importante a gente lembrar que o Moro, ele não só combinava com a acusação, né, a forma da condução do processo, como ele, então, participava da investigação, julgava, mas tem um dado aqui, Chico, que você mencionou os escritórios de advocacia, eu fiquei lembrando, que é justamente as interceptações telefônicas que ele ouvia dos advogados do Lula. Ele grampeou o próprio escritório de defesa do então, bem lembrado, doutora. E, assim, sabia de todas as estratégias. Então, o cara é um verdadeiro algoz, sabe? Ele acabava... ele transgrediu e subverteu o sistema de justiça. Não por acaso, acho que foi, não sei se foi o Guga que disse, que a pior pena foi imposta a ele, que é essa decisão de reconhecimento da sua suspeição e parcialidade, que é a pior coisa que pode acontecer para um magistrado. É você utilizar o processo como ferramenta de perseguição e satisfação dos seus próprios interesses, né? E não julgar de forma imparcial. Então, ele utilizava o processo para benefícios próprios e agora me parece que até para enriquecimento ilícito. Então, acho que esse sujeito, assim, ele precisa responder, tem um amigo nosso que fala, com o rigor da lei, porque ele transgrediu toda a legislação que estava ao alcance dele. Ele corrompeu e foi corrompido em alguma maneira na medida do alcance dele, sabe? É lamentável que a gente tenha um senador da República com tão pouca envergadura moral. É lamentável. E aí eu quero também fazer um contraponto, porque esses escritórios que também foram utilizados para prática de crime precisam responder dentro da nossa entidade de classe, dentro da OAB. Não dá para que esses escritórios aí que negociaram algum tipo de benefício financeiro, né, que hoje veio muita coisa à tona, não responderem também na comissão de ética da advocacia. Eu acho que esse é um outro ponto. Perfeito. Mas é estarrecedor, assim. Tudo que vem de Sérgio Moro é estarrecedor. Doutora Maíra, esse escritório que tinha como sócio a mulher do juiz, poderia tratar de algum caso que envolvesse o Sérgio Moro? De jeito nenhum, tinha impedimento claro. A nossa legislação, ela traz as hipóteses de impedimento de suspeição. Então, ele não poderia, nenhum escritório, nenhuma parte, ela pode estar ali agindo no processo quando você tem um parentesco até 3º grau, que dirá a esposa, né, que é ligação direta, assim. Então, ela jamais poderia atuar. E aí a gente precisa ver quantas pessoas concorreram para a prática desse crime de extorsão, né? Qual foi o conluio de quem tanto ali concorreu para a prática desse crime? Eu quero lembrar de uma outra coisa, porque eu comecei a refletir essa questão de Sérgio Moro, e a gente também não pode esquecer, para além, né, dos grampos telefônicos que ele fez à época da defesa de Lula, há pouquíssimo tempo, gente, ele tentou fraudar seu domicílio eleitoral aqui no estado de São Paulo. Então, o cara é um mentiroso contumaz. Ele tentou disputar as eleições aqui pelo estado de São Paulo, sofreu uma impugnação na transferência de seu domicílio eleitoral, teve reconhecido pelo Tribunal Regional Eleitoral do estado de São Paulo que não tinha domicílio eleitoral. Ele chegou até a falar que São Paulo era um hub para ele, enfim, mas tentou sair candidato aqui, alegou até o final que morava, que tinha algum laço com o estado de São Paulo para sair candidato, e depois teve o seu domicílio negado, o domicílio eleitoral negado. Quer dizer, a todo momento, esse sujeito, ele visa tirar algum tipo de vantagem ali naquele espaço que ele permeia, né? Acho que vem mais coisa por aí. Acho que deve vir mais bomba por aí. Deixa eu te fazer uma pergunta antes. A gente vai rodar um pouco para ouvir todo mundo, mas eu tenho uma dúvida que eu acho que é muito premente, que as pessoas que nos assistem nesse momento querem entender. Uma vez que isso esse processo se encaminha para a Corte Constitucional Brasileira por envolver 2 parlamentares, qual é o passo seguinte? O que acontece a partir de agora? O que a gente pode esperar do Supremo Tribunal Federal? Bom, eles agora têm foro privilegiado. Eu acho que essa era uma grande questão, né? Que eles precisavam ser eleitos de fato. Assim, o desespero era tamanho, porque a única forma deles conseguirem atrasar um pouco mais, se é que a gente pode chamar dessa maneira, né? Os processos perante o Supremo Tribunal Federal, eles têm um rito próprio.
Claro que ele, um grande algoz do direito de defesa, terá o direito de defesa preservado, né? Então vai poder aí tentar se explicar, apresentar algum tipo de prova, contraprova, vai trazer as suas alegações. Não acho que é o caso de sair qualquer tipo de prisão por hora, porque, infelizmente, nesse caso em específico, eu não sou nada punitivista, mas nesse caso em específico eu acho que era necessário, até para garantia da ordem pública, né, e para a preservação de outros indícios de autoria ou de materialidade, testemunho, etc. Mas o processo, uma vez isso virando processo no Supremo Tribunal Federal, vai correr o rito próprio, assim. Pelo que eu vi, o Tacla Duran agora ele está com uma questão de proteção, né, que eu acho que vem em muito boa hora. Programa de proteção de testemunha, exatamente. Então, o processo vai transcorrer. Inclusive, César, eu tenho dúvidas, porque como isso foi feito, não foi feito no exercício do mandato, essas condutas elas não foram praticadas no exercício do mandato, é muito difícil que a gente tenha alguma consequência que afete o mandato dele nesse momento perante a comissão de ética, né? E não obstante, uma vez condenado, ele possa ter seus direitos políticos suspensos e aí perder o mandato. Mas eu digo, naquela responsabilização que as casas legislativas também podem fazer, de abrir um processo ético, etc., como não foi no exercício do mandato, eu acredito que isso pode ser que não vá para frente. Vamos ver se alguém vai propor e se vai ter alguma consequência nesse sentido. E a nossa audiência que não perdoa já mandou uma aqui, ó. Conjo e Conja, advogados associados. Total, mas era isso. Mas era isso. Havia um duto ali entre a 13ª Vara e o escritório deles. E vamos ouvir. Noblar, como é que você sente a temperatura em Brasília aí? Como é que tá, cara? Você sente, isso já tem alguma repercussão? O que você acha? Isso vai pegar amanhã, né? Brasília só funciona para valer a partir de terça. Amanhã eu vou ao Congresso, inclusive, e vou poder conversar com muita gente sobre esse depoimento que acabou há pouco. Mas, sem dúvida nenhuma, isso vai ser muito explorado. Já era explorado por parte dos adversários do Sérgio Moro, parte da esquerda, do PT, todo mundo, há anos, né, a gente fala do Tacla, não a gente que eu digo, enfim, as pessoas, a parte dos jornalistas que sabiam desse caso e que não queriam ficar calados, e parte da política fala dele há muitos anos já. E, finalmente, ele está tendo a chance de apresentar provas, de ser ouvido, e agora a gente sabe que amanhã vai ferver o Congresso. É grande o que aconteceu, isso é muito grande. Ele está sendo levado a sério, ele apresentou provas, isso pode sim ter uma repercussão política gigantesca para o Sérgio Moro. Agora vai virar, provavelmente, a agenda de notícias que estava muito negativa só para um lado e positiva para o Moro, agora vai virar contra ele. Dentro do Congresso vai ser assim também, tenho certeza. Mas amanhã eu vou estar lá para conferir. E não é mais tic-tac Sérgio Moro, agora é tic-tacla Sérgio Moro. O bicho tá pegando. Ô Demore, tava no ar uma verdadeira campanha de reabilitação do Sérgio Moro em duas linhas, né? Inclusive com o ataque ao Intercept. Quando você ataca o Intercept, você tenta desqualificar o grande veículo de comunicação daquele momento da Vaza Jato, para vender uma aura ali do Sérgio Moro. Olha, ele foi atacado injustamente pelo Intercept. O Intercept que receberia dinheiro do PCC. Isso na lenda urbana contada pelos moristas. Então, você tinha no ar uma campanha de reabilitação total, em todas as pontas. Com esse depoimento de hoje, eu acho que muda um pouco esse roteiro, não, Demore? Muda o vento, Chico. Eu cada vez que sai uma notícia dessas, uma falsidade dessa sobre mim, eu fico imaginando que a minha vida poderia ser tão emocionante quanto as pessoas que inventam mentiras sobre mim. Imagina, cara, eu tenho contato com hacker russo, agora eu sou amigo do PCC, você imagina quanta gente tá com medo de mim agora? Ei, o cara tá com medo de mim, tá todo mundo aqui, ó, não fala mais do cara, minha vida é chata, monótona, eu fico o dia inteiro em casa, eu penso assim, nossa, tomara que seja uma segunda vida para ter tanta emoção quanto as pessoas acham que tem, né? Mas eu acho, Chico, tirando a brincadeira, que vira o vento, né? Com certeza vira o vento. Aliás, queria parabenizar o pessoal da produção aí pelas fotos que escolheram do Sérgio Moro, muito oportunas e apropriadas. Gostamos, né? E deixar assim, ó, o Moro, ele tem que estar nesses próximos anos permanentemente na defensiva. A gente não pode dar a chance desse cara parecer alguém sério e republicano.
e alguém que não cometeu as atrocidades que cometeu. O Brasil foi jogado numa vala por causa do trabalho desse cidadão. Isso aqui tem que ser uma coisa histórica, lembrada todos os dias. A memória, Chico, se apaga se a gente não fala dela. Então a gente tem que lembrar todo dia quem é Sérgio Moro. E aí vou deixar uma dica aí. Para quem é de Curitiba vai saber de quem eu estou falando, mas o meu advogado, estou falando com ele aqui do lado, ele falou para não falar o nome dos escritórios, tá? Mas a doutora Maíra vai saber exatamente de quem eu estou falando. Não é só o escritório do Zucoloto que montou uma indústria de delação em Curitiba. Então, quem nunca se mexeu para ir atrás dos advogados, que quando você sabia que queria fechar uma delação já tinha a porta aberta na procuradoria, doutora? Eu acho que está na hora de a gente abrir o flanco dessa investigação e ir atrás de outros advogados em Curitiba e fico por aqui para não ter problemas judiciais. Depois dessa, eu passo a bola para a Maíra, tá? Pô, que pauta o Demore lançou. O Demore deu a grande pauta da semana para os nossos coleguinhas repórteres. Viu, Maíra? Só para te avisar que nós estamos aqui com mais de 22 mil pessoas nos assistindo ao vivo, nós estamos liderando a absoluto horário aqui, então... É muito prudente da sua parte, viu, Demore? Perdão, Maíra. Vai lá. Os advogados estão ligados, viu, Demore? Talvez até eu falasse, não fala nome, não fala nome. Mas você sabe que eu acho que é fundamental essa investigação com relação aos outros escritórios, até porque corre a boca pequena, dentro da própria advocacia, que tem advogado de delator, assim, gente que negociava de fato, que quando fosse para fazer a delação já tinha um escritório certo para ser procurado. Então, isso depõe muito contra a nossa atividade, né? Então, acho que as pessoas elas precisam mesmo ser responsabilizadas. E eu não tenho dúvidas que o grande responsável por essa treva que a gente viveu com o Jair Bolsonaro foi Sérgio Moro, que tirou o Lula na época da eleição, né, que, enfim, perseguiu, que cometeu todo tipo de atrocidade jurídica, gente. Quem olhar o processo que condenou o Lula à época, enfim, olhar as audiências, assim, é estarrecedor. Quem tem o mínimo de técnica jurídica sabe o quão as garantias fundamentais que são previstas na Constituição Federal foram completamente violadas por esse sujeito que achava que era o deus do judiciário, que nada aconteceria com ele e estava ali devidamente estimulado por interesses próprios, não só políticos, mas que agora vem se mostrando financeiros também, né? Então, acho que, eu volto à pergunta que eu tinha feito no início, que é conseguir identificar esse conluio. Quem estava, né? Quais as pessoas que estavam concorrendo para a prática desse crime que vem se mostrando aí de fato ser um crime. Então, se tinham advogados, escritórios de advocacia, juízes, membros do Ministério Público, agentes da Polícia Federal, agora é o momento de colocar ali a responsabilidade em cima de cada um. E eu sempre brinco, a sorte dessas pessoas é que a gente gosta do contraditório e da ampla defesa, porque se eles fossem ser julgados por eles próprios, vixe, eles já estavam na masmorra, né? Acho que vale lembrar também que, além de Sérgio Moro, né, Deltan Dallagnol também está sendo acusado de extorsão. A gente tem um áudio dele um pouquinho antes, não, muito antes, né, desse depoimento que a gente ouviu hoje do Tacla Duran. Vamos dar uma ouvida. A vara para a 13ª vara, alegando que tinha a namorada aqui, que em tese, segundo a juíza, eles tinham se separado, né? Mas talvez tivesse reatado, ou ele quisesse buscar reatar. Então ele não queria a vara do Sérgio Moro. Esse era o discurso oficial dele. Aí, ontem, os juízes estavam preocupados e conseguiram convencer o número 1 da lista, que é ótimo para nós, assim, simbolicamente, a aceitar o desafio de ir para a 13ª. E logo depois que isso aconteceu, esse júri ele desmarcou a intenção dele de vir para todas as outras varas de Curitiba e deixou a intenção dele de vir só para a vara do Moro. Então, olha, a gente pode ter escapado aí de uma bomba graças ao Bonato ter se disponibilizado. Agora a estratégia é tentar buscar um apoio para o Bonato, porque ele colocou ali o nome dele por amor à camisa. Demore, explica pra gente esse áudio de 22 de janeiro de 2019. A doutora vai saber exatamente do que eu estou falando, mas vou explicar rapidamente para as pessoas aqui. O Deltan Dallagnol hoje reclama que o atual juiz da 13ª vara, né,
foi escolhido ali não sei por quem, manipularam para ele entrar, e está jogando contra a Lava Jato e não sei o quê. Vejam o nível da hipocrisia desse outro cidadão que me dá coceira em todo o corpo quando eu vejo essa pessoa sendo levada a sério. Isso aqui é um áudio do Deltan Dallagnol falando com procuradores da Lava Jato para manipular a escolha do substituto do Moro para a 13ª Vara e conseguiram colocar o juiz que eles queriam. Gente, em qual país do mundo é aceitável que o Ministério Público, que é a parte acusatória das peças, né, jurídicas, vocês imaginem o seguinte, vamos inverter a posição aqui, eu gostaria muito de ouvir a doutora Maíra sobre isso, porque eu nunca perguntei isso para ela, eu quero ouvir, porque eu acho que eu estou ficando maluco quando eu falo essas coisas. Vocês imaginem o seguinte, Rô, a gente não está falando do Deltan Dallagnol, está falando de um advogado de defesa, de um acusado, dos delatores. Aí tem um grupo de advogados que se reúne para manipular a escolha de um juiz da vara e consegue escolher o juiz. Isso seria um escândalo, sim ou não? Sim. É um escândalo que os promotores tenham manipulado a escolha do juiz para colocar na cadeira do Moro o juiz que eles queriam para se beneficiar. Sim, esse áudio é o senhor Deltan Dallagnol. Não é o ChatGPT, viu, Chico? É o Deltan Dallagnol. Tá? Boa, boa. Não é inventado esse áudio, tá? Isso foi publicado há 3 anos. Esse cidadão que está aparecendo aí com essa cara de coroinha da Igreja Batista, né? Que ele é da igreja, né? Nada contra, mas só é uma informação, né? É escandaloso. E esse cara segue... E agora a desculpa dele é que o juiz Apio não pode estar ali no lugar, quer derrubar o juiz de lá, porque segundo ele o juiz seria direcionado, parcial, indicado. Meu querido, vocês manipularam a escolha do juiz pelo Telegram, meu amigo. Do que você está falando, doutora? Me ajuda, que eu não tenho capacidade mais de falar. Que moral essa gente tem, né, para falar isso? Que moral. Pois é. Tô vendo aqui, olha, o juiz Sérgio Moro, o senador Sérgio Moro, está em Buenos Aires. Imagina você estar fora do Brasil e o mundo caindo, né? Então você vai mandando mensagenzinhas, tenta ali... E na posição dele, que ele sai como herói de novo. Ele sai como herói, tá? A mídia maior aí, digamos assim, empresarial, totalmente voltada para reabilitá-lo. Eu ouvi essa semana, começamos a ouvir, voltamos a ouvir, ele como candidato da direita para 2026. Uau. Ele mexeu, inclusive, com o ânimo do Bolsonaro, que estaria vindo ao Brasil, porque o vácuo da direita estava sendo preenchido pelo Sérgio Moro. Então, esse senhor que viaja para o tango argentino, aí, do nosso país vizinho, com essa sensação de que eu sou o herói de novo. Eu acho que esse é um bom tema, Maíra, não sei o que te parece isso, depois gostaria de ouvir Guga também. A gente teve, durante a Lava Jato, ali uma atuação muito íntima entre magistrados, políticos, a própria a mídia corporativa, e ao longo dessa semana, como o Chico Sá muito bem colocou, houve ali uma espécie de esboço de retomada desse processo. Como é que você sente isso? Você acha que os métodos que caracterizaram a Lava Jato estão sendo retomados ou que esse depoimento do Tacla Duran pode, de alguma forma, comprometer esse processo? Eu acho que hoje a gente está numa situação que as coisas vêm mais à tona, até por conta da Vaza Jato, né? Acho que a comunicação e a difusão do que acontece, hoje a gente conseguiu encontrar um caminho para se contrapor de alguma maneira a esse método, esse mecanismo, essa ferramenta aí que eles utilizaram. Para mim, César, a atuação não é só íntima, é uma atuação promíscua. A gente nunca tinha visto, assim, com tamanha disparidade, essa combinação entre membros do Ministério Público, junto com o Judiciário e a imprensa, tirando a grande mídia, né, que eu digo assim, a grande imprensa, aí os grandes veículos de comunicação, todos ali aliados, colocando um juiz que tinha, primeiro que não poderia sequer, a lei orgânica da magistratura, gente, é importante a gente ressaltar, que ela não permite que juízes, magistrados, né, como um todo, deem declarações públicas sobre casos que estão julgando, começa daí, e de repente esse senhor, ele vira um herói e gosta dessa projeção, né, se envaidece com essa projeção, Deltan a mesma coisa, e ali começam a se lambuzar.
A verdade é essa. Eu acho até que tem mensagens, posso estar enganada, mas tem mensagens até falando de um dinheiro na banheira da mama. Depois você me conta, né, amor, se tem isso mesmo. Mas assim, começam a se lambuzar com toda essa correlação de esforços, né, que foi feita ali. Pensa, então um processo conduzido por um juiz parcial e suspeito, combinando toda a tática com a acusação, manobrando depois que saem, etc. e tal, outro substituto para Sérgio Moro. Assim, o que precisam esconder, né, para além do que foi feito? Grampeando a defesa, levantando sigilo de comunicação de uma presidente da República. Então, assim, eles foram escalando em todas as transgressões legais. O que eu acho é que não dá para a gente, aqui no achismo, né, não dá para a gente errar novamente. Assim, tem que ficar bastante alerta. De alguma maneira, eles também têm essa questão da rede social, da disseminação de fake news, de mudar uma retórica, de vender um discurso mentiroso. Então, hoje nós temos a comunicação, mas temos que tomar bastante cuidado com essa tática aí, que é um pouco também atrelada não só a Moro, mas Bolsonaro, dessa mensageria diversa aí, subvertendo os fatos também, porque podem contar que daqui a pouco vem já uma nova versão aí para contrapor esse desgaste que Moro tá passando, né? E Guga, sabemos que mudou de instância, agora foi para o STF. Você acha que a gente pode esperar uma celeridade nesse processo lá no STF? E mais, deve rolar um rodízio para a gente entender qual ministro vai cuidar desse caso do Moro aí também, né? Isso também é um ponto muito importante desse sorteio. Qual é a sua visão sobre isso quando cair no STF e sobre a velocidade de tramitação desse processo? O histórico do Moro no STF não é muito bom, né? O STF o condenou por suspeição e muitos ministros do STF são vistos até como anti-Moro. Dependendo de quem for o relator, vai ser muito complicado para ele. E, no geral, eu acho que ele teria pouquíssimos apoios ali dentro. Talvez só os dois bolsonaristas, além do André Mendonça e do Cássio Nunes. Neste momento, em outros momentos, ele teve apoio, sim, de boa parte do STF. Mas hoje, a situação dele está muito ruim ali. Se forem provas contundentes, eu acho que eles não vão ter por que aliviar para o Moro, não. E dentro do Congresso também, dependendo de como for essa repercussão, por hora o Moro ele está sendo usado como um instrumento do bolsonarismo e da extrema-direita para atacar o PT. Não é que a direita voltou de fato a abraçar o Moro, mas está usando o Moro como um instrumento, já que ele quer se colocar nessa posição. Então, por hora, o Moro é interessante. Mas o próprio Bolsonaro está retornando ao Brasil, exatamente um dos motivos, provavelmente, é esse. Querer não deixar esse vácuo que está por conta da ausência dele, acabar privilegiando o Sérgio Moro, entre outros nomes, o Sérgio Moro. Então, claro que o Bolsonaro não confia no Moro, a direita, a extrema-direita só está usando o Moro, ele não tem tino político, e ele só venceu a eleição passada, só foi eleito senador, por conta do antipetismo, já que o PT ia votou no Álvaro Dias no segundo turno, e o antipetismo acabou se jogando para o lado de Sérgio Moro no segundo turno. Mas ele foi eleito por muita gente que provavelmente não repetiria um voto nele, foi por ocasião. Então, não vejo o Moro nem com esse futuro promissor na política a ponto de virar um adversário presidencial numa próxima eleição, e também acho que não vão aliviar para ele no STF e nem dentro do Congresso. Acho que em algum momento vão voltar a queimá-lo também. Muito bom. Demori, quero passar a palavra para ti. Antes, eu quero fazer um pequeno parênteses, que é o seguinte, gente. O que a gente tem na noite dessa segunda-feira vale muito a pena ficar atento, e por isso que eu passo para você, Demori, porque você está com um programa maravilhoso aqui no próprio ICL a respeito do tema. Como a grande imprensa vai reagir acerca disso que está acontecendo nesse instante? Então, a gente precisa estar muito atento, sobretudo como os principais telejornais, os grandes jornais do país vão tratar com essa questão. Isso vai ser um ponto fulcral para entender se a gente vai ter essa dinâmica que caracterizou a Lava Jato sendo implementada novamente, ou se de alguma forma a gente continua tendo um certo nível de seriedade que deve caracterizar a própria
prática do jornalismo. Ô César, até completo com uma enquete. Vocês acham que o Jornal Nacional dá esse fato hoje ou não? Eu voto que não dá. Eu não fui tão explícito, hein, Demori? Mas eu acho que a pergunta, de forma mais prática, o Chico chutou o balde, é exatamente essa. Pelo menos a arte tem que mudar, né? Sai ou não sai no Jornal Nacional com aquele duto, duto de dinheiro lá? Tem que sair, não é do duto que sai, né? Tem que mudar. Eu acho que se sair, tem os termos técnicos da reportagem de televisão, as pessoas não são obrigadas a saber, né? Mas tem a reportagem. Aí tem o que se chama de nota pelada, que é quando só o apresentador fala sem imagem por trás, e tem a nota coberta, que é quando o apresentador fala e fica passando imagem atrás, como estão passando essas imagens maravilhosas do Moro. Se sair, Chico, é nota pelada, se é que me entendes, tá? Por aí. Por aí. E eu acho que assim, ó, cuidado com o neolavajatismo, porque o neolavajatismo está tentando procurar uma nesga para se enfiar no pós-Bolsonaro. A gente já falou sobre isso no outro programa aqui também. O Bolsonaro tem algumas opções pela frente na vida política dela. E claramente a opção eleitoral é a menos viável para ele no futuro, porque é possível que o Bolsonaro esteja inelegível se não for preso, tá? Então, as opções políticas do Bolsonaro se restringem a voltar ao Brasil, se tornar um líder da extrema-direita, viajando pelo país e retomar esse vácuo, ou se recolher. E aí a gente tem um campo em aberto. E esse campo em aberto, vamos lembrar que na eleição de 2018, Chico, é importante que não nos esqueçamos. Todo mundo que apoiou o Bolsonaro em 2017, das pessoas que tinham poder de decisão, mercado financeiro, a chamada grande imprensa, os políticos que apoiaram o Bolsonaro, imaginavam, né, antes do bolsonarismo, que iam conseguir tocar adiante a candidatura de algum outro candidato. O Bolsonaro só foi porque o Bolsonaro se viabilizou eleitoralmente. E aí ele virou o candidato dessas pessoas. Mas o Bolsonaro só era o sonho da Faria Lima, da grande imprensa, das grandes famílias de imprensa no Brasil, só era o sonho dessas pessoas porque não conseguiram viabilizar outro e gostariam que o Bolsonaro fosse uma marionete. Só que o Bolsonaro ele é tão maluco que essas pessoas não conseguiram nem controlar o Bolsonaro, por isso que virou um governo do Paulo Guedes, no fim das contas. Então agora, é claro que as grandes famílias, o Edu falou um pouco isso sobre hoje de manhã, né? O César lembrou bem, daqui a alguns dias, poucos, imagina, a gente vai estrear o programa das 7 às 8 da manhã para falar de imprensa aqui no CL também, que é importante, né? Falar das empresas de comunicação e como elas veem o mundo, né? Eu acho que isso é uma coisa que está faltando na imprensa brasileira. Então é claro que como bons operadores da Bolsa de Valores de notícias e especulações, os grandes donos das empresas de comunicação no Brasil já estão antecipando a próxima eleição. É só a gente que não está ainda. Eles já estão, eles sabem que precisam construir, né, Chico, um candidato. Sim. E o Moro, apesar de tudo que falamos nesse programa hoje aqui, é visto sim como um possível candidato por essas pessoas. Então, cuidado com... Uma coisa é a gente fazer críticas ao governo, uma coisa é a gente fazer críticas à fala do Lula na semana passada, que foi fora de hora, não precisava ter sido daquele jeito, enfim, várias críticas podem ser feitas. Outra é a gente ficar de olho para essa corda não girar e voltar de novo contra o nosso pescoço. Tá bem lembrado, belo alerta. Muito Assina bom. Embaixo. Leandro Demori, obrigada, boa noite. É sempre bom te receber aqui no Série Segunda Edição. Maíra Réquia, um beijo para você, boa noite. Obrigada, boa noite, gente. Boa noite. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, beijo. Até mais. Olha, e a nossa audiência está afiada. Teve um comentário aqui muito bom. A gente sabe que essa possibilidade é remota, mas imagine se o Moro fosse julgado pelo Cristiano Zanin no STF. Meu Deus do céu. Esse é do capítulo das ironias da história, né? A gente vive muito isso. A história é muito irônica. Semana passada você tem devolveram a capa. A capa, não era, eu ia falar a capa do Batman, mas no caso do Moro era de super-homem, né? Devolveram essa capa para ele, hoje já tiraram a capa. A história já tirou a capa do Moro hoje de novo. Mas você sabe que, sem brincadeira, e isso poderia ser complicado, Rô, porque isso poderia suscitar uma série de questões que
comprometeriam, em tese, a lisura, a retidão do processo, entende? Sim, sim. Então, eu não acho, Até honestamente, suspeição, que... né? Exatamente. Porque ele foi envolvido, eles batalharam no campo da justiça. Conflito, O conflito claro, total. conflito, Boa, a palavra era entre- isso que eu estava buscando. Claro, conflito, mas não deixa de ser muito bom esse comentário. Claro, não, maravilhoso, maravilhoso. Porque aí é o romance, é o drama, né? É o teatro da coisa. A terra plana que capota. A terra plana que capota. Vamos falar sobre economia? Vamos lá. Chega pra cá, boa noite, André Roncalha. Tudo bom? O assunto Boa hoje tá noite, quente. pessoal. O Tudo bem assunto com hoje vocês? Tá quente. Boa noite, André. Boa noite. Quente também é falar sobre as taxas de juros, né? Porque o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, disse que o anúncio das novas regras de gastos do governo está muito próxima. André, vai antecipar? Porque teoricamente seria depois da viagem de Lula à China. Como é que você vê essa antecipação, principalmente na recepção do mercado? Bom, eu tento todo dia saber se vai sair logo e tento encontrar algum furo ali, alguma notícia sobre essa regra. Acho que eu sou uma das pessoas mais ansiosas sobre como será essa regra. Existe tudo para ela ser antecipada por conta do cancelamento da viagem do presidente Lula à China, e o fato de o ministro Haddad ter permanecido aqui, evidentemente, acelera as negociações, permite que haja mais reuniões e, com isso, vá se chegando a esse formato final. Né, o Gabriel Galípolo hoje em palestra, né, nesse evento da Arco Advice, ele falou que já está muito perto, já existe a concordância por parte dos presidentes tanto da Câmara quanto do Senado, então eu acho que em breve a gente já deve ter algum indicador. O que a gente conseguiu extrair, né, de sinais aí de vários boatos e falas tanto do vice-presidente Geraldo Alckmin, quanto próprias falas do Gabriel Galípolo, é que certamente será uma regra anticíclica. O que isso significa? Que quando a economia estiver crescendo, a gente consegue fazer um pouco mais de poupança, consegue guardar mais dinheiro, e quando a economia está caindo, o Estado não joga em favor da recessão. O Estado tenta segurar a recessão, principalmente por meio de uma série de gastos sociais que são automaticamente ativados, como o seguro-desemprego. Então você geraria aí um espaço para que a política fiscal atuasse mais favoravelmente aos interesses da sociedade. Isso é essencialmente o que a gente tem. Agora, entender exatamente como que essa regra está desenhada, aí é um pouco mais difícil. O ruído é grande, a botaria é grande, mas a gente ainda não tem absolutamente nenhuma ideia, porque ela está sendo mantida realmente como um segredo sob 7 chaves. Guardadinha, trancadinha. Engoliram a chave, inclusive. É admirável que não vazou nada, mas para valer, né, desse caso. De fato. Roncaglia, E eu vou dizer, Chico, eu acho até pior não ter vazado mais, porque tudo que vazou foram reações pessoais, né, sobre as regras, como o caso do presidente do Banco Central, que foi falar a Veja, como o caso, né, do tanto vice-presidente quanto o presidente do Senado, que está ali numa rusga com o presidente da Câmara, né, para decidir ali quem disputa a realeza aqui no Brasil. Roncaglia, e me diz uma coisa, cara, a gente viu aí um desgaste ao longo dessa semana de pessoas que apoiaram o Lula e que nem quero fazer aqui individualizar a questão, não, tá? Em linhas gerais, existe uma certa, essa é a minha leitura pelo menos, parcela da população que apoiou o governo e que espera algum tipo de medida mais incisiva, sobretudo considerando essa questão do Campos Neto à frente do comando da política monetária. Como é que você enxerga essa questão, cara? Te parece que o governo ainda tem alguma gordura para queimar nessa seara? Você acha que teria espaço para ser um pouco mais incisivo ainda? Faz um apanhado geral, como é que você sente o espírito dessa semana no que diz respeito a esse tema? Eu acho que nesse sentido o presidente Lula tomou essa tarefa para si, né? Eu particularmente acho que essa tarefa deveria ter sido assumida por algum ministro. Né? No passado, José Alencar era o vice-presidente quem assumiu essa tarefa de fazer a crítica ao Banco Central, à política de juros. E eu acho que quando o Lula assume, tem o efeito positivo de trazer esse tema para o centro da discussão, mas também dá para o outro lado um montão de munição, né, para ficar criticando o governo, dizer que o governo não tem rumo e tal. Então eu acho que o governo fez a opção
de mostrar essa como sendo uma restrição muito importante na economia, e eu acho que o Haddad ele está fazendo um pouco o papel ali de diplomata interno, sabe, para fazer ali um pouco meio de campo com as forças internas e permitir que se chegue a algum tipo de negociação. O que eu achei fundamental na ação do presidente Lula foi marcar o terreno e dizer assim, eu fui eleito, eu tenho o voto do povo e eu tenho um projeto de desenvolvimento que envolve recompor os gastos que o teto de gastos desde 2016 foi diminuindo nas principais políticas públicas que o governo, né, principalmente o PT, mas o governo Lula nas suas 2 primeiras edições sempre defendeu. Então eu acho que o Lula tentou marcar um simbolismo dessa atuação, eu acho que isso agradou muita gente, tá? Mas eu acho que ao mesmo tempo também gerou do outro lado um pouco de postura defensiva. E isso, a gente, como eu já falei aqui várias vezes, ainda que a simbologia seja forte, o poder é também muito forte. E do outro lado a gente tem, né, todo o arsenal financeiro, grande parte da riqueza do país está concentrada, né, sob o controle dessas pessoas que fazem parte do relatório Focus, que fazem parte da nossa oligarquia financeira. Então existe esse jogo e, na minha visão, eu acho que está tendo um equilíbrio legal. Eu não sou favorável a não peitar, eu acho que tem que peitar, e eu acho que, ao mesmo tempo, também é importante ter alguém ali que vai sentar para negociar. Senão, o problema é como a gente está vendo, analogamente lá entre Rússia e Estados Unidos, tendo ali a Ucrânia como, né, o campo de batalha, alguém vai apertar o botão da arma nuclear. E a gente não quer isso. Né? O que a gente quer é que haja uma harmonização da política entre monetária e fiscal. E, na minha visão, o governo, nos próximos dias, eu acho que vai conseguir encaminhar bem essa questão. Perfeito. André, hoje a gente viu, entrou outro personagem muito importante na crítica aos juros hoje, que foi a Simone Tebet, que no arco de alianças ali do governo Lula não tinha se manifestado ainda. É uma voz importante na frente ampla e hoje ela critica a defesa desses juros a quase 14%, dizendo que isso é uma decisão, de certa forma, política do Roberto Campos Neto. Eu assim, julgo como um depoimento, um depoimento uma fala muito importante que se junta já ao Alckmin, também dentro da aliança um pouco mais à direita ou ao centro. E não sei como é que você avalia essa chegada da Simone na discussão. Eu acho, você está corretíssimo, Chico, eu acho que é um sintoma. Quando a Simone Tebet toma uma posição como essa, de entrar em campo para debater um tema que é tão caro, né, a ortodoxia econômica, tão caro a Faria Lima, que é você não tocar na questão da taxa de juros, e aqui eu coloco um parênteses, de que a autonomia do Banco Central foi feita exatamente para suportar discussões como estas. Ou seja, em tese, se a autonomia serve para você poder criticar a taxa de juros sem achar que com isso vai haver uma interferência política na política monetária de uma maneira a tirar a política monetária, vamos dizer, de um rumo que seria tecnicamente sustentado. O problema é que este rumo não está tecnicamente sustentado. Então, um primeiro ponto, qual é o medo que eles têm de o Lula questionar a autonomia do Banco Central, se ela foi feita exatamente para suportar críticas como essa? Segundo, o Banco Central divulgou uma minuta da sua reunião que não tem pé nem cabeça. É algo esquizoide, é algo que está dizendo respeito a uma realidade que não é a nossa. Porque os próprios dados que a minuta do Banco Central divulga não são condizentes com a decisão de manter a taxa de juros, mas tudo bem, o Copom pode tomar a decisão de manter e sinalizar uma queda a partir dos próprios dados que ele elenca, mas tão pouco a decisão de sinalizar uma restrição ainda maior da política monetária à frente, como o Banco Central faz nessa minuta, é algo inacreditável. Então, entrar Simone Tebet no debate, na minha visão, é o canário na mina no que diz respeito à atuação do Banco Central. Está tóxica a atuação do Banco Central para a economia inteira, e o fato de já ter gerado o Alckmin, né, vários membros gestores de riqueza da Faria Lima, bem como vários industriais que estão vindo a campo falar, é exatamente o fato de que a nossa economia está sendo asfixiada do ponto de vista financeiro. E aí você pode perguntar, por que ninguém então fala sobre isso? Por que o Banco Central não reage a isso? Porque o Banco Central olha para a fragilidade financeira dos bancos. E os bancos estão bem aqui no Brasil.
porque ele é um setor muito concentrado, tem os seus índices de liquidez, que é a capacidade do banco de honrar os seus depósitos muito boa, só que o elo fraco na cadeia aqui não são os bancos e não são as grandes empresas não financeiras, que é o que essas gestoras de ativo que fazem esses relatórios dizendo que está tudo bem, é o que elas olham. Agora, as empresas não financeiras, pequenas, médias e micro, elas perfazem mais de 95% das empresas do país. E é aqui que mora o problema, porque é aqui que está a maior quantidade de empregos, é aqui que está a maior quantidade de renda que é gerada na economia, seja formal ou informal, mas que nos afeta, né, de uma maneira muito profunda. Então, a entrada da Simone Tebet, para mim, é indicativo assim, olha, realmente chegou no ponto em que não dá para sustentar aquilo que o Banco Central vem fazendo. E só um pequeno parênteses, eu acho que também caracteriza uma mudança de tom, porque até então ela tinha dito coisas como a gente fez a lição de casa, foi uma fala muito criticada pelo próprio Edu Moreira aqui no ICL, então acho que esse pode ser um indicativo importante de uma mudança de postura do gabinete ministerial de uma forma um pouco mais coesa e uníssona, talvez. Só para encerrar rapidamente, teve uma mudança na direção do BC. Hoje saiu a exoneração de Bruno Serra Fernandes do cargo de diretor de política monetária do BC e, segundo Metrópolis, o presidente Lula escolheu Rodolfo Frois. André Roncalha, rapidamente, dedinho para cima ou dedinho para baixo? Positivo ou negativo? Olha, vou dizer que eu não sei avaliar. Eu acho que ele é uma pessoa que é próxima do Gabriel Galípolo, então sinaliza ao mesmo tempo, é uma pessoa de mercado, acho que para direção de política monetária tem que ser alguém que conhece o mercado, não necessariamente alguém de mercado, né? O Haddad acabou escolhendo uma pessoa de mercado. Eu acho que poderia ter sido alguém acadêmico que tenha um profundo conhecimento. Há várias pessoas que poderiam assumir essa tarefa de fazer a gestão da política monetária. Então eu vou deixar o meu dedinho aqui, ó, equilibrado no meio. Tá meio tucano, eu sei, em cima do muro, mas para dizer o seguinte, que eu acho que, na minha visão, o que é chave para a atuação do Banco Central, no que eu venho defendendo, que é a transparência e a maneira como o Banco Central vai atuar, a direção de política econômica, que hoje está ocupada pelo Guilhem, agora eu esqueci o primeiro nome dele, essa vai vir um pouco mais para frente. Essa que cuida dos estudos que o Banco Central faz, é a que cuida das previsões, cuida dos modelos. Então, essa diretoria, do ponto de vista do que a gente defende, de ter um Banco Central que seja mais, né, voltado para a sociedade, para a democracia, eu acho que ela também vai ser um complemento importante. E aí sim, nesse caso, acho que a pressão vai ser para colocar alguém que não seja do setor financeiro. Mas Rodolfo Frois é uma figura, né, o Eduardo Moreira já colocou aqui uma série de senões sobre a escolha dele. Eu, particularmente, gostaria de alguém mais representativo, né, dos setores mais amplos da sociedade, seja da academia, fosse da indústria e tal. Eu achei que o Haddad tomou uma decisão conservadora em face da, vamos dizer, da temperatura do conflito que está colocado aqui. Tá certo, André. Então não é dedinho para cima nem para baixo. Para quem fica em cima do muro, eu não sei qual é. Um dedinho assim, né? Seria um dedinho pro lado, mais ou menos assim. Ficaria assim, ó, meio assim. Avaliando. Para a direita, pro lado direito. Para a direita. André, obrigada. Boa noite para você. Um beijo. Até logo. Até breve aqui no ICL. Obrigadão. Boa noite. Até mais. Boa noite, querido. Obrigado, olha só, falando de mercado, economia, dinheiro no bolso. Deixa eu chamar a Débora Maganha para contar pra gente como é que foi o fechamento do mercado nesta segundona. Boa noite, Débora. Boa noite, Roberta. Boa noite, César e Chico. Boa noite a todas e todos que estão nos assistindo. O início dessa última semana de março trouxe ventos um pouquinho melhores para os mercados, que em sua maioria hoje conseguiram mostrar algum sinal de recuperação. A nossa bolsa conseguiu dar continuidade ao movimento de ganhos que vinha sendo observado desde sexta-feira, mas ainda ficou abaixo do patamar dos 100 mil pontos. O nível de 100 mil pontos, né, além de ser chamado popularmente de areia movediça do nosso índice, ele é um nível importante de marca psicológica entre os investidores, então ele acaba sendo sempre usado como referência aqui. Logo, mesmo com a alta de 0,85%, o nosso índice encerrou hoje cotado aos 99.670 pontos, próximo ali à máxima observada na sessão, e por aqui 2 pontos impulsionaram o Ibovespa hoje. O primeiro foi o movimento de recuperação das empresas ligadas às commodities. O preço dos materiais básicos, que vinham caindo desde meados do mês por conta do aumento das preocupações em relação à demanda, decorrente das altas de juros de uma forma global,
e por conta da crise de crédito, né, o que poderia diminuir o investimento do lado real da economia e reduzir essa demanda, hoje teve um arrefecimento por conta aí da diminuição dessas preocupações e elas conseguiram achar um espaço para ganhar. Tanto o preço do minério de ferro quanto do petróleo acabaram avançando, impulsionaram setores importantes de grande peso aqui do nosso índice. Outro ponto que favoreceu o índice foi depois da catastrófica nota que o André até falou agora, ocorrida depois da reunião da semana passada do Bacen, né, o mercado passou a esperar um posicionamento menos duro do Banco Central na ata que deve ser divulgada nessa semana. Embora a gente esteja no meio dessa queda de braço entre o Banco Central e o governo, a prévia da inflação de março, divulgada na sexta-feira, ficou próxima do esperado e acabou apontando para uma desaceleração, tanto em relação ao mês passado, quanto nos 12 meses. Então, isso poderia embasar uma alta com posicionamento mais brando, caso o Banco Central não escolha continuar agindo como um garoto de recados. Esse maior apetite pelo risco, essa alta no preço das commodities, acabaram favorecendo as moedas dos países emergentes e dos exportadores de matérias-primas. No Brasil, o dólar caiu 0,85 e foi negociado a R$ 5,20, e o mesmo movimento também acabou sendo observado entre os pares do dólar. O índice de XY, que acaba medindo ali o desempenho das divisas fortes, né, os pares do dólar, caiu 0,27%. O dia também foi de grande alívio em grande parte de Nova York. Os Estados Unidos acabaram se posicionando novamente em relação à solidez do sistema financeiro. E segundo noticiado agora pela Bloomberg, o país considerou aumentar o apoio aos bancos. Então é aquilo, né? Liberal até os bancos terem dificuldade financeira. Tá certo, Débora. Obrigada, viu, querida? Até amanhã aqui no ICL. Até amanhã eu venho trazer mais detalhes aí dessa entidade de mercado. Exatamente, obrigado, querida. Né? Informações boas, né, Chico? Para você Muito saber boas. onde você vai investir a sua grana, né? Ah, não falta. Dinheiro não falta. O problema é a dúvida onde levar o bicho. Guga tá de volta. Eu tava pensando em não receber salário, falar só pro Eduardo investir meu dinheiro e me dar os rendimentos só. Investe o dinheiro. Só me dá o rendimento. Eu nem quero. Mas aí ele quer o assessor dos sonhos. Aí é uma bela dica, viu? Essa é a dica. Boa ideia, Noblar. Só quer o assessor dos sonhos. Tudo bem. Guga, seu destaque no dia de hoje. Aquele pessoal da mamadeira de piroca é muito criativo, né? E eles estão toda semana agora tentando aí engatar uma fake news contra a Janja. Já desmentiram a Janja de camisola, já desmentiram a Janja fantasiada com uma roupinha de carnaval exótica, já desmentiram Janja na banheira. E agora está circulando uma foto de uma mulher pelada que estão tentando associar a Janja. Tem a foto da mulher pelada e uma foto da Janja lado a lado para tentar associar a primeira-dama a essa mulher que está pelada. Mas se você observar bem a foto, você pode ver que o rosto é diferente, que tem uma tatuagem no braço esquerdo dessa mulher nua. A Janja não tem tatuagem. As mãos são muito diferentes também. E o pior, tem uma marca d'água do OnlyFans, que se você buscar ali, você descobre quem é de fato aquela mulher nua. É uma fake news completamente amadora, mas mesmo assim a turma do ódio está tentando espalhar. Imagina se eles tiverem acesso àquele programinha de inteligência artificial que colocou o Papa vestido de Drake lá, parecendo um rapper. Imagina quando eles tiverem esse tipo de tecnologia. Porque se uma mulher totalmente diferente já espalha, imagina. Você imagina esse tipo de tecnologia junto dessa baixaria que é peculiar à extrema-direita nacional. Agora só uma coisa, Guga, não pode falar em Drake aqui, tá? Em São Paulo principalmente. Dá um problema. A gente vai perder a audiência aqui. Tá cancelado, Noblar. Cara, não é um bom nome para citar. Pegou mal por aqui, Alejão. Qual Bom, é o seu destaque? O meu destaque vai pro Prêmio iBest, que a gente tá... Aliás, Chico Sá está concorrendo ao prêmio. Ele foi informado por mim. Eu não sabia. Ele foi informado por mim. Guga Noblar também está concorrendo. Leandro Demore está concorrendo. E o William De Luca também está concorrendo na categoria. A gente está na categoria, essa categoria, jornalista influenciador.
Então, eu peço para vocês que votem no time do ICL. O voto é individual, mas eu não vou pedir o voto aqui necessariamente para mim. Eu vou pedir o voto para você. Eu acho que você nos representa... Você já ganhou tudo que você tem para ganhar, né, Chico? Vamos concentrar os votos do César Calejão. Obrigado, querido. Porque nos representa muito bem. É o nome do jornalismo que está assim numa hora incrível. Obrigado. O voto é dele. Sou cabo eleitoral seu desde já. Irmão. Obrigado, Chico, pelo carinho. Por favor. Não, mas eu acho que qualquer um... Ele ficou tímido. Não, isso vem atestar um pouquinho mesmo. Mas isso é um sinal da qualidade do que a gente tem também, acho que no ICL. É importante para não ficar a questão individualizada. Então, acho que qualquer um que receba o voto, o Noblar, o Chico Sá, eu, o Demore, o William De Luca, é um prêmio importante e o voto de vocês é bem-vindo. Então, por favor, é facinho, é só apertar o coraçãozinho lá, super fácil de votar. Eu não posso revelar meu voto, né? Que maravilha. Vai gerar uma ciumeira aqui interna, deixa pra lá, voto é secreto. Vai lá, Chico Sá. Vamos lá. O meu personagem do dia é aquele senhor que governa Minas Gerais, o Zema, o grande Zema. É um assunto que eu nem gosto desse tipo de moralismo. O cara está aumentando o salário, um centavo para cá, um centavo para lá. Mas no caso do Zema, ele é do Partido Novo. Ele pede, né? Esse povo fica todo dia dizendo que não quer um centavo do Estado, que não quer, que quer cortar tudo, cortar salário, que não gosta de remuneração pública, que já tem a loja dele lá de eletrodoméstico. Mas esse senhor, governador de Minas Gerais, resolveu aumentar o seu próprio salário, mandando um projeto para a Assembleia, aumenta em quase 300%, vai de 10 mil e pouco para 41 mil. E com nenhum outro governante, talvez, no momento, eu trouxesse aqui como destaque. Mas com essa turma do Novo, cada vez que eles mexerem em dinheiro de Estado, estarei aqui para dar o meu cutucão. Você sabe que comprar sapatênis é caro, né? Agora está perdoado, Zema. O sapatênis é caro. Pois é. Gente, você já garantiu sua vaga para o próximo webinar aqui do ICL, um webinar aberto. No dia 30 de março, uma quinta-feira, às 8 da noite, teremos uma aula com André Janones, o deputado federal fenômeno das redes sociais, e a participação também de Eduardo Moreira. O tema será Guerrilha Digital, como as redes sociais estão moldando comportamentos e escolhas políticas. É ao vivo, dia 30, às 8 da noite. As vagas são limitadas, então corre e reserva sua vaga no icl.com.br/aula. É isso aí. Imperdível. Isso é só no ICL. Isso é só imperdível. Imperdível, inclusive para quem fica achando que o Janones devia estar lá na comunicação do governo e tal. Ele vai falar sobre isso também. Então, que bacana. Tá certo. Meninos, fechamos por hoje, hein? Programa quentíssimo. Agradecer especialmente a nossa audiência que acompanhou a gente durante todo o programa. Fabulosa. Adorei o chat afiadíssimo, todo mundo participando. Eu sempre fico de olho aqui, então hoje eu não consegui acompanhar, porque vai subindo, vai subindo, vai subindo. Que bacana. Eu fui pescando algumas coisinhas por aqui. É isso aí, Guga. Obrigada, César, Chico. E não esqueça que amanhã, às 8 da manhã, tem ICL Primeira Edição, com Vivian Mesquita, Eduardo Moreira e William De Luca. Certo? Amanhã, às 8 da manhã. Olha lá, William. A pose dele. Um beijo, gente. Até amanhã. Boa noite, às 7 da noite. Fiquem bem. Boa noite. Tchau, tchau. Até amanhã. Até mais.